No ar, programa Vida Triunfante da Assembleia de Deus da Serra Oriental, Ministério de Belém do Pará. Direção, Pastor Jairo Freitas. Olá, boa tarde, caro ouvinte. Estamos de volta nesta linda tarde de quarta-feira, dia 2 de fevereiro de 2022. Com alegria em nossos corações, em mais uma edição do programa Vida Triunfante, o nosso programa que vai ao ar de segunda a sexta-feira, a partir de 1h30 da tarde, e é uma realização da Igreja Evangélica Assembleia de Deus da Serra Oriental, Ministério de Belém do Pará. Através das ondas sonoras da Rádio Mirante FM 96,7, adentramos a sua casa nesta linda tarde, no seu trabalho. Também estamos no Centro Comercial e você pode estar nos ouvindo através do nosso canal no YouTube, Assembleia de Deus Serra Oriental, e ter acesso a todas as nossas edições do programa Vida Triunfante. Caríssimo ouvinte, queremos apresentar a você nesta belíssima tarde a primeira canção do nosso programa. Mas eu quero lembrar você pode entrar em contato conosco, enviar sua mensagem de texto via WhatsApp para você oferecer a canção do nosso programa. 991592121. Este é o contato da diaconisa Kátia Magalhães. 991179282 é o contato do evangelista Elisandro Magalhães. E agora sim, quero convidar a diaconisa Kátia Magalhães para estar apresentando a primeira canção triunfante do nosso programa. Diaconisa, fique à vontade em nome de Jesus. Boa tarde, amados ouvintes, a paz do Senhor. Vamos ouvir uma belíssima mensagem musical e o tema desta mensagem é uma profecia para a sua vida. Eu vou viver milagres. Este louvor oferecemos para nossa ouvinte, Meire Alvarado, e toda a sua família no bairro do Curaxi. Também a nossa ouvinte irmã Wébira Magalhães e sua família no bairro da Terra Amarela. E especialmente esse louvor alcança você, amado ouvinte, que diariamente nos dá o prazer da sua sintonia. Vamos ouvir Antônia Gomes cantando Eu Vou Viver Milagres, escolhido especialmente para você, amado ouvinte. Ouça atentamente. Boa tarde. Canção triunfante. Alguém falando ao meu ouvido que aquela promessa tinha prazo de validade e já passou do tempo. Palavras que parecem flecha para nos ferir, tirar a nossa paz e perturbar os pensamentos. Mas aquele que fez a promessa tem seu próprio tempo. Aliás, ele manda no tempo e faz como ele quer. Ele já falou pra mim que eu viverei milagres. Sua palavra é o suficiente pra aumentar minha fé. Ai, quando ele fala comigo, me sinto mais forte. Sua presença me renova, me dá forças pra seguir. E por mais que alguém tente com palavras tirar meu sorriso, Deus sempre me dará motivos pra sorrir. Eu vou viver milagres.
eu sirvo é Deus de milagres. Eu sei que está chegando novidades, pois quem fez a promessa é fiel pra cumprir. Eu vou viver milagres. O Deus que eu sirvo é Deus de milagres. Eu sei que está chegando novidades, pois quem fez a promessa é fiel pra cumprir. E eu não vou desistir. Quando Ele fala comigo, me sinto mais forte. Sua presença me renova, me dá forças pra seguir. E por mais que alguém tente com palavras tirar meu sorriso, Deus sempre me dará motivos pra sorrir. Eu vou viver milagres. O Deus que eu sirvo é Deus de milagres. Eu sei que está chegando novidades, pois quem fez a promessa é fiel pra cumprir. Eu vou viver milagres. O Deus que eu sirvo é Deus de milagres. Eu sei que está chegando novidades, pois quem fez a promessa é fiel pra cumprir. E eu não vou desistir. Eu vou viver milagres. O Deus que eu sirvo é Deus de milagres. Eu sei que está chegando novidades, pois quem fez a promessa é fiel pra cumprir. Eu não vou desistir. Alguém falando ao meu ouvido que aquela promessa. Programa Vida Triunfante da Assembleia de Deus da Serra Oriental. Continue ligado para você ter a certeza de estar sempre bem informado, porque vem aí as notícias do programa. E a programação desta quarta-feira? Hoje à noite, 7h30 da noite, culto da família no Templo Sede da Assembleia de Deus da Serra Oriental. Você e sua família são convidados a se colocarem diante do altar do Senhor em consagração, em adoração a Deus. E amanhã, ao meio-dia, estaremos aguardando por você para a campanha de oração que não vai cessar até Jesus voltar. Oração do meio-dia, Assembleia de Deus Serra Oriental, localizada na rua 15 de março, número 66, em frente à pracinha anexa Escola Gama Malcher. Atenção! O projeto Ide Pregai não pode parar. Você que ama a Deus de verdade está sendo convidado para participar deste grande projeto
que tem o seu começo, que foi ordenado por Jesus quando ele disse: ide e pregai. Participe deste grande projeto Ide e Pregai, contribuindo mensalmente com apenas R$10 para que esta ordem de Jesus seja cumprida por todos nós. Tenho certeza absoluta que Deus vai lhe recompensar poderosamente. E para você que vai participar deste brilhante projeto, você anota agora aí o número da conta bancária da nossa igreja, Assembleia de Deus da Serra Oriental, agência 0949 dígito 0, agência do Banco do Brasil, e a conta corrente número 36974 dígito 8. Você também tem a oportunidade de enviar um Pix. Agora você anota o número, a chave Pix 17 837 305 0001 dígito 55 e participe. Você será grandemente abençoado pelo Senhor Jesus Cristo, o dono desta obra, o dono deste projeto Ide e Pregai. Momento de meditação. Deus vai falar conosco através da sua infalível palavra. Prepare o seu coração, porque está chegando a hora da verdade. A palavra de Deus é fiel e jamais ela volta vazia. Muito bem, caríssimo ouvinte, estamos de volta. E agora com a sequência, a hora da verdade. Localize em sua Bíblia, no Novo Testamento, no Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo escreveu o médico amado, Lucas. No capítulo de número 6, a partir do versículo de número 6, localizou? Lucas, capítulo 6, a partir do versículo de número 6, que diz assim: E aconteceu também, em outro sábado, que entrou na sinagoga e estava ensinando, e havia ali um homem que tinha a mão direita mirrada, e os escribas e fariseus atentavam nele, se o curaria no sábado, para acharem de que o acusar. Mas ele, conhecendo bem os seus pensamentos, disse ao homem que tinha a mão mirrada: Levanta-te e fica em pé no meio. E levantando-se ele, ficou em pé. Então Jesus lhes disse: Uma coisa vos hei de perguntar. É lícito nos sábados fazer bem ou fazer mal? Salvar a vida ou matar? E olhando para todos ao redor, disse ao homem: Estende a mão. E ele assim o fez. E a mão lhe foi restituída, sã como a outra. E ficaram cheios de furor, e uns com os outros conferenciavam sobre o que fariam a Jesus. Amém. Amados ouvintes, caríssimos irmãos e amigos, você acabou de ouvir mais um milagre que o nosso Senhor Jesus Cristo realizou. E nesta passagem, você pode prestar atenção que Lucas enfatiza que era um dia de sábado. O sábado é um dia sagrado para os judeus e eles se reuniam nas sinagogas, que hoje nós podemos, para que você possa entender, dizer que eles se reuniam em uma igreja, mas o nome ali era sinagoga. Eles se reuniam para orar e também para ouvir lições sobre as escrituras sagradas. E essas lições elas eram ministradas por um rabino. Só que não havia naquela época um rabino permanente para cada sinagoga. E o líder de cada sinagoga, ele era responsável de escolher um mestre para ensinar. E essa é a razão porque muitas vezes você vê registrado nas Sagradas Escrituras que Jesus
pregou nas sinagogas da cidade que ele visitou. E naquele sábado, naquela sinagoga, estava ali um homem que tinha um defeito físico. Ele tinha uma das suas mãos ressecadas, mirradas, encolhidas. Nesta tradução bíblica você ouviu que ele tinha a mão mirrada. E esse homem, ele estava ali também para aprender. Mas os religiosos da época estavam também para observar o que Jesus, que estava ali como rabino, faria, porque sabiam, já conheciam que Jesus operava milagres e maravilhas. E eles ficaram de olho naquele homem para ver se naquele dia de sábado Jesus ia curá-lo, porque eles buscavam qualquer situação que pudessem acusá-lo e tirar, usando uma linguagem dos nossos dias, tirar ele de circulação. Eles não queriam que Jesus continuasse ensinando, falando do reino de Deus. Então, como em outras áreas da vida de Jesus, eles não conseguiam encontrar nada do que o acusar, porque ele não fazia nada que fosse contra a ordem social. Eles passaram a buscar na fé de Jesus, nas suas ações, para tentar acusá-lo, para tentar envergonhá-lo, para tentar fazer com que ele fosse mal visto diante da sociedade. É verdade, diaconisa Kátia, caríssimo ouvinte, nós estamos diante desta narrativa e nós podemos perceber que haviam vários personagens aqui neste texto, onde nós podemos identificar o nosso Senhor Jesus Cristo, podemos identificar este homem que tinha uma doença que era a sua mão mirrada, a sua mão direita. Você pode estudar, localizar em Mateus capítulo 12, em Marcos capítulo 3, registrando esta cura, este milagre. Só que somente Lucas, o médico, aquele que tinha um olhar técnico, pôde identificar e colocar aqui em seu livro que ele tinha a sua mão mirrada, atrofiada, encolhida, e que era a sua mão direita. E as outras personagens estão aqui nas pessoas dos escribas e também dos fariseus. Vale ressaltar, caríssimo ouvinte, que foi dito pela diaconisa Kátia Magalhães que o Senhor Jesus Cristo estava neste sábado na sinagoga ensinando, porque há uma sequência, há uma primazia, há uma organização no reino de Deus. Antes que o milagre aconteça, a palavra precisa ser ministrada, porque a palavra de Deus, ela é o poder de Deus. Analisando as Escrituras, analisando esta narrativa, nós podemos identificar que aquele Senhor estava no lugar diferente. Quando eu digo diferente, eu estou fazendo uma análise cultural daquela época, porque uma pessoa doente, uma pessoa que tinha uma imperfeição física, ela não poderia estar no templo, ela não poderia estar também na sinagoga. Nós podemos perceber que em Atos capítulo 3, existia um coxo que ficava na porta do templo, na frente do templo, mas ele não entrava no templo do Senhor. Da mesma forma, da mesma maneira, este Senhor com a sua mão mirrada, ele não poderia estar na parte interna de uma sinagoga. É bem provável que ele estava com a sua mão escondida debaixo do seu manto, debaixo da sua vestimenta, porque ele tinha sede de ouvir a palavra de Deus, ele tinha sede de ouvir o rabino da Galileia, o nosso Senhor Jesus Cristo. Ele estava ali ouvindo a palavra, ele estava ali no cantinho da sinagoga ouvindo atentamente, porque o Senhor estava ensinando. Os fariseus, os escribas, aqueles que detinham o conhecimento, aqueles que tinham o conhecimento profundo do Antigo Testamento, da Torá,
mas não conheciam a revelação profunda do Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Em um certo momento, aconteceu que o Senhor Jesus Cristo chama a atenção dos escribas e fariseus, chamando aquele Senhor que estava com a sua mão mirrada, a sua mão direita mirrada, chamou para o centro das atenções de Jesus. Sabe por quê, caríssimo ouvinte e diaconisa Kátia Magalhães? Quando nós estamos na presença do Senhor, nós passamos a ser o centro da atenção de Jesus. E quando o Senhor Jesus Cristo chamou aquele moço, ele disse: ei, saia do seu cantinho, saia do seu lugar e venha aqui na minha presença, venha aqui no meio. E naquele momento o Senhor Jesus Cristo liberou sobre a vida dele uma cura. Ele disse: estende a tua mão direita. Ele estendeu. Não só apenas Jesus Cristo estava vendo, mas também os fariseus e escribas. E naquele momento a palavra que saiu da boca do nosso Senhor Jesus Cristo curou aquela mão atrofiada, aquela mão ressequida. Meus amados irmãos, caríssimos ouvintes, naquela época, aquela cultura determinava que o pai de família, ele deveria consagrar a sua esposa, os seus filhos, o seu rebanho, tudo que ele tinha. E o gesto que aquele pai, aquele senhor poderia fazer era erguer a sua mão direita acima da sua cabeça em direção daquilo que ele iria consagrar. E nós entendemos que na Bíblia Sagrada, no Antigo Testamento, nós podemos identificar que a mão direita era a mão da bênção, era a mão abençoadora. Então, caríssimo ouvinte, nós estamos nos deparando com um homem que não podia abençoar a sua família, ele não poderia erguer as suas mãos, diaconisa Kátia, e abençoar ninguém. Ele não poderia fazer isso, porque a sua mão, segundo a cultura judaica, a cultura do Antigo Testamento, aquela mão era uma mão amaldiçoada, então ele não poderia abençoar os seus filhos. Imagine o seu filho pedindo a bênção, bênção papai, e ele não poderia abençoar, porque a mão da bênção estava mirrada, estava ressequida, estava amaldiçoada. Ao invés dele abençoar, diaconisa, segundo a cultura que eles viviam naquela época, então ele estaria amaldiçoando o seu filho, estaria amaldiçoando o seu rebanho, estaria amaldiçoando a sua família, o seu filho. Ele não estava apenas sofrendo o trauma da sua mão ressequida porque ele não podia trabalhar, ele não podia carregar um balde com a sua mão direita, ele não podia exercer algumas funções do seu trabalho, do trabalho braçal, mas também ele não tinha o direito, ele não tinha a oportunidade de erguer a sua mão direita e abençoar as pessoas e abençoar a sua família. E presbítero Elisandro e amados ouvintes, não foi por acaso que Lucas registrou essa mão direita. Quando Jesus o chamou para ir para o meio, aquele homem que foi chamado por Jesus para se colocar em meio a todos que estavam presentes na sinagoga, ele teve que enfrentar publicamente a sua deficiência, não apenas de expor a sua mão. Como o presbítero estava aqui bem esclarecendo a você, amado ouvinte, naquela época, ter um defeito físico significava que era amaldiçoado por conta de um pecado seu ou de algum antepassado seu. E era por isso que eles eram excluídos. E além de abençoar, as Sagradas Escrituras nos dizem que a mão direita é a mão da promessa. Quando Isaías escreve no capítulo 41, versículo 13, o Senhor dizendo: porque eu, o Senhor teu Deus, te tomo pela tua mão direita e te digo, não temas, que eu te ajudo. A mão direita também é a mão da oferta. Mateus registrou no capítulo 6, versículo 3, mas quando tu deres esmola, não saiba a tua mão esquerda o que faz a tua direita. Tem inúmeros simbolismos a mão direita, e Jesus sabia o quanto aquele homem carregava essa rejeição,
essa discriminação, essa vergonha. Mas ele estava no lugar certo, na hora certa e diante da pessoa certa. E essa tem sido a dificuldade de muitos nos dias atuais. Diante de problemas, tem buscado a solução, a cura em lugares errados, na hora errada e com pessoas erradas. Caríssimo ouvinte, em que parte da sua vida está mirrada? Esta é a pergunta desta tarde. Em que parte da sua vida está atrofiada, que não cresce, que não desenvolve, que não é abençoada? Que parte da tua vida tem te impedido de estar na presença do Senhor? Jesus Cristo continua sendo o único que pode transformar a tua causa, a tua vida. Aquele homem teve coragem de se levantar, atender ao chamado e publicamente, obedecendo ao chamado de Jesus, confessar a sua fé. Você tem feito isso? Porque crer em Deus, até o diabo crê. Mas viver segundo os ensinamentos e a palavra do Senhor, este é o diferencial na vida do cristão. E esta tarde, o Senhor quer transformar o que tem impedido você de se colocar na presença dele. É verdade, Diaconisa Cátia. Agora vamos orar pelos milhares de ouvintes que neste momento estão recebendo esta mensagem. Naquela parte da sua vida que está atrofiada, que não desenvolve, que está estagnada. É um processo, é algo que você está aguardando pela justiça, quem sabe a sua aposentadoria, algo que está atrofiado, e eu creio que Deus pode mudar a sua vida e vai mudar a sua vida. Mas também nós queremos orar por aquelas pessoas que estão atrofiadas espiritualmente, que precisam se desenvolver na presença do nosso Senhor Jesus Cristo. E nós queremos orar por essas pessoas também, Diaconisa Cátia. Pai Santo e maravilhoso, louvamos e exaltamos o Teu santo nome e Te agradecemos, Pai, pela Tua infinita graça e misericórdia que nos alcança diariamente. Eu quero nesse momento adentrar na Tua presença em nome de Jesus Cristo e Te pedir que, assim como o Senhor fez na vida daquele homem que tinha a mão mirrada, o Senhor só disse, estende a tua mão, não disse, seja curado, seja restituído. Não, o Senhor apenas disse, estende a tua mão. E aquele homem obedeceu. Pai, basta uma palavra tua, e eu quero te pedir que o Senhor possa ministrar sobre a vida de todos os que se colocam em pé na tua presença. Ministrar a cura, a libertação, a restituição do que haviam perdido, principalmente na área espiritual, Senhor. E a todos os que apresentam as suas causas diante de Ti, Pai, que o Senhor, segundo a Tua soberana vontade, entre com a providência, entre com a realização, a materialização do que tem Te clamado para a honra e glória do Teu nome santo. Recebe os que Te confessam nesse momento como Senhor e Salvador da Tua vida e que voltam à Tua presença. Perdoa-lhes os pecados e registra seus nomes no livro da vida, Pai. Porque assim que o Senhor voltar, que eu creio que será breve, eles possam subir para eternamente estar contigo, Te adorando, bendizendo e exaltando Teu santo nome, o que Te pedimos em nome de Jesus. Amém. Encerramos agora esta edição do programa Vida Triunfante. Amanhã temos um encontro marcado a partir de 1h30 da tarde. Ao Deus eterno e imortal, invisível mas real, a Ele a honra, a glória, o louvor e a adoração pelos séculos dos séculos. Amém. Obrigado pela sua audiência, tenha uma tarde abençoada e até amanhã.